Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 13 a 23. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem atentamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos mais uma vez ao Senhor Deus. Senhor Deus e Pai, a tua igreja aqui reunida, te suplica, ó Deus, para que a tua palavra seja aplicada aos nossos corações da maneira correta, através da ação do teu Espírito Santo. Limitados somos, ó Deus, mas acreditamos que é nosso dever pregar o Evangelho e assim a sua igreja ser edificada para a tua glória, e é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em outras oportunidades nós já refletimos em outros textos da carta de Paulo aos Colossenses, mas precisamos de lembrar de alguns pontos para que a gente entre no texto, lembrando de qual contexto o apóstolo Paulo escreve essa carta. O apóstolo Paulo escreve essa carta, se os irmãos estão bem lembrados das últimas mensagens, o apóstolo Paulo escreve essa carta enquanto está preso. Então escutem bem, o apóstolo Paulo não está em uma condição de liberdade, o apóstolo Paulo se encontra preso em Roma, e aqui o apóstolo Paulo então escreve essa carta por um motivo. Lembrem-se, o apóstolo Paulo não escreve cartas de forma aleatória ou porque ele simplesmente deseja de uma hora para outra escrever uma carta. O apóstolo Paulo escreve porque existe uma necessidade, existe um problema acontecendo. Então, basicamente, o apóstolo Paulo escreve cartas para tratar de problemas que estão acontecendo com as igrejas. E aqui nós temos a informação no capítulo 1, versículo 7. Vocês podem ficar com suas Bíblias abertas e conferindo o que eu estou falando para vocês antes de chegarmos no texto. Mas no versículo 7 nós temos a rica informação de que esses problemas chegaram ao apóstolo Paulo a partir de um servo fiel chamado Epáfras. O versículo 7 diz que esse homem, Epáfras, era um fiel ministro de Cristo. Portanto, é esse ministro de Cristo, Epáfras, que leva esse problema ou esses problemas até o apóstolo Paulo. No capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo Paulo dá a seguinte informação:
Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. O apóstolo Paulo dá essa rica informação de que os crentes em Colossos, são pessoas que o apóstolo Paulo nunca havia visto face a face. Ou seja, o apóstolo Paulo estava tratando com irmãos que ele nunca havia encontrado pessoalmente. É o fiel ministro Epáfras que traz até o apóstolo Paulo essas necessidades, essas demandas, esses problemas. Então nós precisamos nos lembrar de que problemas são esses que o apóstolo Paulo está tratando com essa igreja. A igreja de Colossos, ela era essencialmente uma igreja formada por não-judeus, era uma igreja formada por gentios. E o apóstolo Paulo está tratando com esses irmãos porque alguns falsos mestres estavam tentando influenciar aquela igreja para que eles pensassem que é pela grande intervenção deles que eles seriam salvos. Acontece que eles deveriam se lembrar de que somente Jesus era aquele que seria o intercessor ou o mediador deles. Bom, eles estavam então sofrendo com essa influência dos falsos mestres e o apóstolo Paulo precisava de tratar com eles. O apóstolo Paulo então está preso em Roma, ele recebe essas informações de Epáfras e ele precisa de lembrar a esses irmãos de que só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Esses falsos mestres, meus irmãos, eles acreditavam que tudo aquilo que era físico, tudo aquilo que era material era ruim, e somente o que era bom é aquilo que era espiritual. Mas aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele nos reconcilia através do corpo da sua carne. Esse versículo foi lido anteriormente e lido novamente. Então, através da carne, através do seu sacrifício carnal, através do sacrifício do seu corpo, é que Jesus nos reconcilia com Deus. O apóstolo Paulo, então, ele dedica os primeiros 12 versículos a começar esse diálogo com esses irmãos, e acontece que o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele se apresenta como um apóstolo. Para nós é muito simples entender dessa maneira, mas o apóstolo Paulo se mostra no capítulo 1, versículo 1, como um apóstolo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Por que ele faz isso? Porque aqueles irmãos estavam sendo atacados por falsos mestres. E o apóstolo Paulo chega para eles e fala: olha, eu sou apóstolo de Cristo, confie em mim. Eu não sou apóstolo por minha própria vontade, eu sou apóstolo por vontade de Deus. Esse é o objetivo. O objetivo é mostrar para aqueles irmãos que o apóstolo Paulo estava ali, não por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. Bom, então, lembrem-se, aqueles falsos mestres diziam que tudo aquilo que era carnal era ruim, tudo aquilo que era físico, material era ruim. E aqueles falsos mestres também diziam que era necessário adorar anjos e seres celestiais misteriosos antes de se achegar até Deus. E nesse contexto nós então entramos no texto propriamente dito do dia de hoje. Então o apóstolo Paulo, fiquem com suas Bíblias abertas, caminharemos ao longo do texto. Ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, não é ele, o Pai, Deus, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Deus faz é nos libertar das trevas. O que seria ser um escravo das trevas? Não é? Sem o Evangelho, qualquer um é escravo do império das trevas. Sem o conhecimento sobre o Senhor, todos são escravos do império das trevas. Então, trevas aqui é nada mais do que o desconhecimento
em relação a Deus. Todos aqueles, portanto, que desconhecem a Deus, não servem a Deus, essas pessoas se encontram em trevas. Essas pessoas se encontram em uma escuridão espiritual. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele, Deus, o Pai, ele pega o seu povo eleito e transporta eles, tira eles das trevas e coloca eles em um lugar que ele chama do reino do Filho do seu amor. Esse é o processo de conversão de uma pessoa. Quando Deus salva alguém, Deus tira as trevas dos seus olhos. Quando Deus salva alguém, através do Espírito Santo, o Senhor toca o coração daquela pessoa, do seu eleito, faz com que essa pessoa tenha um novo coração, e então essas trevas, que o versículo 13 diz, essas trevas são dissipadas. E quando essas trevas são dissipadas, essas pessoas não são mais filhos das trevas, mas filhos de Deus, filhos do amor de Deus. É isso que acontece. Nós agora, uma vez filhos de Deus, somos cidadãos dos céus. Nós, o povo de Deus que nos reunimos semanalmente para adorá-lo, nós entendemos o seu amor e não estamos mais em trevas, porque nós agora não estamos mais em desconhecimento em relação a Deus, nós o conhecemos e ansiamos adorá-lo. Essa é a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Meus irmãos, não se enganem, não existem mais do que duas categorias de pessoas. Só existem aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Portanto, existem aqueles que estão em trevas e existem aqueles que estão na luz do Senhor. Não existem outros seres humanos, outros que não se encaixem nessas duas categorias. Ou estamos em trevas, em desconhecimento em relação a Deus, ou estamos vivendo na luz com o Senhor. É isso que Deus faz, nos transporta das trevas para o reino do Filho do seu amor. O seu Filho eterno, o amado Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. É nele que nós somos salvos, é nele que as trevas são dissipadas. Então, meus irmãos, vejam, trevas tem a ver com o desconhecimento de Deus. É isso que são as trevas. É isso que pode afastar alguém de Deus, o desconhecimento em relação a Ele, a falta de amor em relação a Deus. Todos aqueles que se encontram dessa maneira, se encontram desse jeito, em trevas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles crentes em Colossos é: Ele, Deus, fez isso com vocês, libertou vocês das trevas, tirou vocês desse lugar escuro e sombrio e levou vocês para a luz do Senhor. Portanto, não deem ouvidos aos falsos mestres, vocês já foram salvos, vocês não precisam do que eles estão oferecendo para vocês, vocês já têm Jesus Cristo, vocês já têm tudo aquilo que vocês precisam. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles crentes. E vejam no versículo 14, o apóstolo Paulo continua esse raciocínio dizendo: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós temos a remissão. O que seria remir um escravo naquele tempo? Ou seja, seria pagar o preço que ele vale. É isso que Deus faz conosco. Através do seu sacrifício, Ele redime o seu povo, Ele promove a remissão dos nossos pecados. Ou seja, Ele paga o preço dos nossos pecados. E é por isso que o povo de Deus, nós, o povo eleito de Deus, podemos nos alegrar que tivemos os nossos pecados redimidos. Essa palavra remissão, que aparece, ou redenção, no versículo 14, ela é muito similar à palavra usada lá no Antigo Testamento, mesmo em outra língua, quando se dirige ao povo de Deus sendo libertado do Egito. Não é? Ali, quando o povo de Deus é libertado do Egito, o povo é redimido, é liberto. Existe ali a libertação do Senhor. De semelhante modo, quando o Senhor nos alcança, Ele paga os nossos pecados. Ele pagou eternamente os nossos pecados, as nossas dívidas anteriores, as atuais, até mesmo as dívidas que estão
por vir. O Senhor paga o nosso preço, o preço do nosso pecado de forma integral. Na pessoa de Jesus Cristo é que isso é feito. Nele temos nossa dívida com Deus paga e também somos libertos da escravidão do pecado. É possível que nós, os crentes, mesmo sendo regenerados, ou seja, mesmo recebendo um novo coração, é possível que nós, ainda assim, tenhamos inclinações pecaminosas. É possível. É possível que, mesmo feitos novas criaturas, ainda é possível que nós sejamos tentados e é possível que nós caiamos em pecado. É possível. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Acontece que nós, uma vez salvos por Deus, buscamos ao Senhor constantemente, para que isso não mais aconteça. Para nós, os crentes, cair em pecado é um acidente, não mais algo planejado e prazeroso, como é para os ímpios. Para nós não, para nós o pecado é algo que nos entristece, é algo que traz para nós nojo, repulsa. E em Deus nós temos nossa dívida paga, e quando nós entendemos que esse preço foi muito alto, nós então valorizamos ainda mais a salvação em Cristo Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 15. Lembrem-se, os falsos mestres diziam que aquilo que era visível e material era ruim. O apóstolo Paulo está mostrando para eles que Jesus se fez carne, um homem de verdade, e ele era e é o nosso Deus. Vejam, este é a imagem do Deus invisível. E a partir do versículo 15 até o versículo 20, o que nós temos nesse trecho é provavelmente aqui uma das canções mais antigas registradas no Antigo Testamento. Então o que o apóstolo Paulo faz aqui é citar algo que a igreja cantava. Esse trecho possivelmente era um cântico cantado pela igreja naquela época, e o apóstolo Paulo está dizendo que este, que é Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. E ele diz mais: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis. O que o apóstolo Paulo está querendo com isso? Está mostrando assim, olha, Jesus é superior a todas as coisas. Jesus é superior às coisas visíveis, e Jesus é superior até mesmo àquelas coisas que são invisíveis. Afinal, se os falsos mestres estão dizendo que anjos e seres misteriosos devem ser adorados, aqui a mensagem é: Jesus é superior a qualquer ser celestial ou ser invisível, imaterial, misterioso. Jesus é superior a todas essas coisas. Jesus está acima de tudo isso. Afinal, tudo foi criado por meio dele. Sejam tronos, sejam soberania, principados, potestades, tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus é antes de todas as coisas. Portanto, Jesus sempre existiu. Não houve um tempo em que Jesus não existisse. Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus. Portanto, ele não pode ser criado em algum momento. Ele é antes de tudo, é isso que a Bíblia diz. Em Jesus tudo subsiste. Em Jesus, através de Jesus, tudo foi criado e tudo existe e é sustentado por Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. É isso que Jesus é. Jesus é Deus eternamente, mas em um momento da história, ele se torna um homem de carne e de osso. E como refletimos nessa verdade, meus irmãos, nos últimos encontros que tivemos sobre a natureza humana e divina de Jesus. Jesus é essa pessoa complexa, que é homem e Deus ao mesmo tempo. É esse que sempre existiu, porque o texto diz que ele é antes de todas as coisas, e ele é esse que se submete à humanidade
para ser o nosso substituto. Porque se o pecado entrou no mundo por um homem, por outro homem é que o pecado é redimido, é pago. É por isso que Jesus precisava se tornar um homem, para morrer. Veja o que diz o versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Já lemos esse texto, versículo 18: ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo seu sangue. A paz que nos reconcilia com Deus, ela é feita através do sangue de Jesus. Era necessário que Jesus sangrasse, era necessário que Jesus se entregasse. E se Jesus não se entregasse, meus irmãos, não seria possível matá-lo. Jesus é tão forte, tão poderoso, Ele é Deus. Se Ele não se entregasse, Ele não morreria. Jesus não morreria, mas Ele se entrega de fato por nós. Por meio do seu sangue é que nós fomos reconciliados com Ele. O texto diz que Ele é o cabeça do corpo, Ele que representa, Ele é que representa a igreja, o povo eleito de Deus, ali naquele momento sacrificial. É Jesus que está ali, dando a sua vida pela sua igreja, sacrificando, redimindo o seu povo dos seus pecados. Tudo isso para que Jesus tivesse a primazia ou a prioridade, a sublimidade, a supremacia. É por isso que tudo aponta para esse Jesus, que deve receber toda a primazia, toda a supremacia. É por isso, meus irmãos, que no culto nós nos dedicamos inteiramente a apontar para Cristo. É por isso que quando cantamos a respeito desse amor sacrificial de Jesus. É por isso que quando oramos, agradecemos o amor sacrificial do seu Filho Jesus. Todas as coisas apontam para esse homem chamado Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo para eles: lembrem-se, esse é o Deus de vocês, alguém que se fez homem. Não acreditem nos falsos mestres que dizem que aquilo que é material é ruim. Não acreditem. Versículo 20: e havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer no céu, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, versículo 21, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. O apóstolo Paulo quer deixar bem claro: olha, vocês foram salvos, Deus alcançou vocês, mas acontece que antes, além de trevas, vocês praticavam obras malignas, vocês eram estranhos e inimigos. Portanto, esses são os que não servem a Deus: inimigos, estranhos, que praticam obras malignas e que vivem em trevas. Por outro lado estão os crentes, os remidos de Deus, que vivem na luz, são salvos, reconciliados por Deus pelos méritos de Cristo. Essas são as duas categorias de pessoas que o texto apresenta. Pois o texto apresenta a pessoa de Cristo, mostrando a sua obra redentora, e mostrando que aqueles que são salvos hoje, o povo de Deus, antes nada mais eram do que pessoas que viviam em trevas. Nós somos reconciliados por Deus dessa maneira. E nós somos reconciliados para que nós sejamos, como diz o versículo 22, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, a salvação ela tem um objetivo. Deus nos salva para que nós sejamos o seu povo santo e irrepreensível. Ou seja, a salvação ela tem um início, ou seja, Deus nos justifica, declara que nós somos justos, nós podemos dizer que esse é um início e está tudo certo. Podemos morrer no segundo seguinte que vamos ser salvos, vamos para o céu, está tudo certo. Mas para nós que estamos vivendo depois disso, nós andamos em santidade ou em santificação.
Esse é o objetivo. Deus nos salva para que nós sejamos santos, para que nós sejamos irrepreensíveis diante dele. É isso que o versículo 22 diz. E o apóstolo Paulo, no versículo 23, então encerra dizendo: se é que permaneceis na fé. Ou seja, o apóstolo Paulo sabe que havia um risco iminente daqueles crentes se entregarem às falsas mensagens ou ao falso evangelho. E por isso, o apóstolo Paulo faz essa admoestação, ele faz essa observação: olha, se é que vocês vão ficar firmes mesmo, né? Se é que vocês vão de fato servir a Deus e serem santos de verdade. Então, meus irmãos, uma vez que nós entendemos o texto, seremos agora capazes de aplicá-lo às nossas vidas. Para hoje, temos 5 aplicações. E a primeira aplicação é relacionada ao versículo 13. O Evangelho liberta o homem das trevas. O Evangelho liberta o homem das trevas. Nós vimos que o desconhecimento em relação a Deus, a Bíblia chama de trevas. Ou até mesmo o conhecimento errado em relação a Deus, são trevas. Mas o Evangelho puro e simples, pregado de forma fiel, pela ação do Espírito Santo, liberta o homem das trevas. Se um dia fomos salvos e libertos das trevas, foi pela pregação do Evangelho. Meus irmãos, não se enganem, só existem 2 tipos de pessoas. Já falaremos mais sobre isso. E quando Deus nos salva, nos transporta para esse reino de amor, nós agora somos reconciliados com Ele. Somente através da correta pregação do Evangelho e a ação eficaz do Espírito Santo é que alguém pode ser chamado de crente, alguém pode ser chamado de nova criatura. Meus irmãos, não tem nada que a gente possa oferecer para Deus, João Calvino dizia isso, não tem nada que eu possa oferecer para Deus para que Ele possa me dar alguma coisa em troca, como se a gente fizesse Deus, como se a gente tivesse alguma dívida. Deus tivesse dívida com a gente. Deus não tem dívida com a gente. Não tem nada que a gente dê para Deus que Ele se sinta endividado para nos retribuir de algum jeito. Nós simplesmente recebemos a salvação pela graça de Deus, porque cremos no Evangelho. E quando cremos no Evangelho, somos libertos das trevas. Essa é a única maneira que alguém pode ser salvo. Não adianta bater nas costas, se chicotear como alguns fazem por aí. Não adianta cumprir 1000 regras. Não adianta viver como se quisesse fazer tudo perfeito, se Deus não primeiramente o salvou. Nós, os crentes, queremos ter uma vida santa e irrepreensível, mas porque entendemos que primeiro o Senhor nos alcança, primeiro o Senhor nos salva. Segunda aplicação, é importante avançarmos no conhecimento da pessoa de Cristo. Meus irmãos, é necessário que nós olhemos para Jesus, o nosso Salvador, e é necessário que nós tenhamos vontade de aprender mais sobre esse Jesus. Nós precisamos de avançar nesse conhecimento sobre Jesus, porque se Ele é o nosso Salvador, então Ele é a pessoa mais importante que nós deveríamos nos dedicar a conhecer. Algumas pessoas muitas vezes dizem: eu quero Jesus, mas eu não tenho muito interesse em me aprofundar sobre doutrina e coisas desse tipo. Acontece que a palavra doutrina, se vocês bem se lembram, é uma palavra que quer dizer ensinamento. E se nós dizemos que queremos a Jesus e não queremos a sua doutrina, é como se em outras palavras nós disséssemos: eu quero a Jesus, mas eu não tenho interesse nos seus ensinamentos. Eu quero a Jesus, mas eu não quero me dedicar em conhecê-lo através da tua palavra. Portanto, meus irmãos, nós precisamos de prosseguir em conhecer ao Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitas vezes nós recebemos informações na igreja, básicas ou até mesmo avançadas, e nós
não praticamos, não lemos a palavra de Deus, não queremos conhecer a Deus. Número 3, somente em Cristo podemos ter reconciliação com Deus. Meus irmãos, aqueles crentes em Colossos, eles estavam sendo atacados, dizendo que eles deveriam adorar seres misteriosos e celestiais para que eles pudessem chegar até Deus. Mas o apóstolo Paulo disse para eles que é em Cristo que todas as coisas foram criadas, nele tudo subsiste, é nele que se encontra toda a primazia, toda a prioridade, toda a sublimidade de todas as coisas. Portanto, somente em Cristo Jesus nós podemos ter reconciliação com Deus. Isso está diretamente ligado à primeira coisa que nós falamos, que o Evangelho liberta o homem das trevas. E o Evangelho liberta o homem das trevas porque nós pregamos que Cristo é o único que pode fazer isso. Cristo é o único que pode nos compartilhar a sua salvação, estender até nós o seu favor. É isso que nós entendemos que essa reconciliação só pode haver através de Cristo. Número 4. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos da ira de Deus. Meus irmãos, não se enganem. Como eu disse anteriormente, só existem duas categorias de pessoas. Alguns sob a ira de Deus e outros sob o amor de Deus. Alguns sob trevas, outros sob luz. Não se enganem. Aqueles que estão distantes de Deus, eles não se encontram em cima do muro como alguns pensam. Eles já se encontram condenados. Eles já se encontram distantes, prontos para serem engolidos pelo inferno. Por outro lado, aqueles que foram salvos por Deus, reconciliados pelo poder do seu sangue, pelo seu sacrifício remidor, esses não, esses se encontram amados de Deus, esses se encontram perto do Senhor, esses se encontram aguardando o chamado final do Senhor para que nós vivamos no novo céu e na nova terra. Meus irmãos, quinto e último, o sinal da salvação é a perseverança dos santos. Alguns pensam assim, como que eu posso ter certeza que eu sou salvo? Alguns pensam que foram em algum lugar e o pregador fez um apelo que eles viessem à frente e eles levantassem a mão. E eles acham que porque levantaram a mão são salvos. Mas não é isso que nós vemos nas Escrituras. Nós nem vemos esse tipo de oração, que as pessoas deveriam se entregar a Jesus desse jeito, levantando as suas mãos, com um apelo do pregador. Qual é a maior evidência de que nós somos filhos de Deus mesmo? A maior evidência é a perseverança. A maior evidência que vocês e eu somos filhos de Deus, somos crentes, é que dia após dia nós nos arrependemos novamente dos nossos pecados. Dia após dia, semana após semana, domingo após domingo, nós nos reunimos como a igreja do Senhor para nos dedicar ao estudo da palavra de Deus e nos arrependemos dos pecados constantemente. É isso que acontece. Meus irmãos, não existe uma outra mágica, uma outra coisa, não, é simples. Somos crentes e temos certeza disso, porque acordamos e nos lembramos do sacrifício de Jesus e nos arrependemos dia após dia. Essa perseverança vinda do próprio Deus é que nos dá a segurança, a certeza de que nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que possamos entender que assim como aqueles crentes foram alertados, nós também precisamos ser alertados, nós também precisamos ser lembrados de que existe uma falsa mensagem do Evangelho, existe algo falso sendo pregado, que nós tenhamos a firmeza e a convicção em Deus de que Jesus Cristo é o nosso mediador, o nosso Salvador. Oremos ao Senhor.